Fala, meu povo do canal Ciro Cortes, galera engajada aí no PND, Projeto Nacional de Desenvolvimento. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo. Chegamos no fator novo, que é o Moro, que fez um discurso presidencialista, que eu tirei do ar aqui, não porque eu não gosto do Moro, é porque estava muito chato mesmo, eu não aguentava mais ouvir o Moro falando, aquela coisa parecia jogral, se ele depender do discurso dele, ele está ferrado, é bom ele melhorar, diz que ele vai contratar um fonoaudiólogo, só um fonoaudiólogo não vai adiantar, o problema dele não é a voz dele, é o conteúdo dele. Quando ele sai do conteúdo dele, que ele também ajudou desgraçadamente a desmoralizar quando ele aceitou um cargo no governo do Bolsonaro e liberou geral para um monte de bandido hoje, está na rua porque ele julgou mal, e ele julgou mal o presidente Lula. Todo mundo tem direito a um julgamento justo. Uma investigação ruim leva qualquer criminoso para o pior crime que ele cometeu, a liberdade. Um julgamento ruim, pior ainda, leva qualquer criminoso. Hoje eu não posso chamar o Lula de criminoso, de ladrão, que ele me processa, porque ele está sendo anistiado pelas bobagens que o Moro fez com os senhores procuradores. E agora vem outro procurador, o Deltan Dallagnol, e se alia a ele. Então o objetivo deles o que era? Era política ou combater a corrupção? Claro que era política. Se o Moro já saiu, foi direto para o Bolsonaro. O Deltan agora, que segundo se comenta, havia relações incestuosas entre o juiz que julga e o procurador, que não pode falar com o juiz durante o processo de investigação por parte do Ministério Público. Então, julgando mal, ficou todo mundo anistiado. Chegamos no Moro e aí é o fator diferente, porque tem o Lula e o Bolsonaro caindo na pesquisa, o Lula estabilizado e chega o Moro já empatado com você na pesquisa, pelo menos na última pesquisa que saiu. Pelo discurso que eu vi o Moro fazer, olha, dificilmente o Moro vai para algum lado, porque o problema dele não é a voz, o problema dele é o conteúdo, ele não tem nada a oferecer ao povo brasileiro, do meu ponto de vista, meu modesto ponto de vista. Eu posso estar errado. Agora, é seu adversário, o que você tem a falar do Moro? Veja, Datena, a gente tem que olhar essas coisas, não é, com dois olhares. O olhar espontâneo meu, como brasileiro, como eleitor, como cidadão, pouco importa a conveniência, é dizer, pô, francamente, onde é que nós vamos parar, certo? Mas eu, eventualmente, serei candidato, se o meu partido homologar na data certa e tal, enfim, na hora própria, enfim. Então eu tenho que olhar essas coisas com essa calma, com essa serenidade, com esse equilíbrio. Mas deixa eu raciocinar aqui com as pessoas. Sabe tudo que nós conversamos nessa entrevista? Tudo. Né? A prevalência do interesse do dinheiro sobre o interesse de quem está ferrado aí no desemprego, na carestia, a prevalência do dinheiro pelo desabastecimento, a prevalência do dinheiro na política de combustíveis da Petrobras. Pois bem, tem meia dúzia de pessoas que ganham muito com toda essa tragédia brasileira. E essa meia dúzia de pessoas faz essas apostas. Eles é que apostaram no Bolsonaro. Todos eles, os endinheirados, estavam com o Bolsonaro. O Paulo Guedes era o herói do Bolsonaro. E, de repente, o Bolsonaro desastrou o país e eles estão abandonando o Bolsonaro e estão desesperados atrás de alguém que substitua o Bolsonaro para que tudo mude e nada mude. Ou seja, muda só o palhaço, mas a piada continua a mesma, de mau gosto, em que meia dúzia servam-se na fortuna, no privilégio, no paraíso fiscal, de não pagar imposto, de especular no câmbio, não é? No luxo, no carro blindado, na vulgaridade, na droga pesada, enquanto nós todos vivemos a angústia existencial do desemprego, da miséria, da fome, do medo do futuro, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, da violência generalizada. O Moro é a bola da vez. Por quê? Porque eles não estão nem aí. Repare, vamos lá, vou fazer aquela figura de novo. Vamos lá. Eu estou com uma dor grande no meu abdômen, uma grande dor. O Brasil é um organismo doente, a dor é lancinante. O que é que eu faço? Eu procuro aquele malabarista da rua. Não, malabarista da rua é um espetáculo. Eu, se treinar muito, não consigo fazer aquela beleza. Mas eu vou procurar para tratar o apendicite, para tratar uma dor forte no meu peito, que pode ser um sintoma de infarto, pode ser só gases, mas eu preciso de uma pessoa expert. No Brasil, não. Quem é o estagiário da vez? Que nunca administrou nada, nunca deu um dia de serviço a ninguém. Não, é um juiz. Opa, peraí um pouquinho. Um juiz? Sim, um juiz. Como é que se explica como é que esse juiz vira político? Porque um juiz é o seguinte, o que se espera de um juiz é que ele cumpra a lição da Bíblia.
Qual é a lição da Bíblia? Julgar o semelhante é uma missão de Deus. Quando na terra um homem se investe da função nobre de julgar o semelhante, ele dá em troca, por imposição da lei, mas essencialmente da decência, da moralidade, da ética, da honestidade, que ele não seja parcial. O que a gente viu que o Moro fez? E não precisa especular, foi o Supremo Tribunal Federal que declarou o Moro suspeito. E todo mundo viu. Eu apoiei a Lava Jato com todo entusiasmo, porque veja o que eu ando dizendo, o Brasil é um país assaltado, você é assaltado diariamente. O Michel Temer já me processou, o Quester já me processou, o Maluf já me processou, sabe? E eu denuncio isso a vida inteira. Por quê? Porque não tenho rabo de palha e porque procuro servir a um senhor só, que é o povo brasileiro. E não tenho rabo de palha. 40 anos de vida pública, nunca respondi por um processo de corrupção, nem passei absolvido. Pois bem, esses todos estavam indo pagar. O Gedel Vieira Lima roubou aqueles 100 milhões de reais que o Palocci devolveu. Tudo isso a Lava Jato descobriu e era verdade. O assalto aos cofres públicos promovido pelo Lula e pelo PT é uma coisa sem nenhuma forma de negar. Eu tenho todos os elementos, todas as evidências. Aí o que é que acontece? Um juiz anônimo começa a julgar. E de repente a imprensa, flash, 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 fotografia, homenagem, dando a gravatinha borboleta. O cara vai para cá, corrompeu-se. Esse é o problema. Largou o lugar de juiz e começou a gostar por vaidade, por ambição desmedida, um juiz medíocre, semi-analfabeto, que é muito despreparado, e virou um político. E aí vamos lá o itinerário do cidadão político. O cidadão político julga um político, tira o político da eleição, e no dia seguinte, antes da eleição, vira ministro do político que ganhou a eleição, porque o político que ele tirou da eleição não podia mais ser candidato. Isso é honesto? É isso que você espera de um presidente do Brasil? Que ele faça isso, que ele use a força da instituição de ser juiz para tirar um adversário do jogo e depois ir servir ao outro jogador? Isso acabaria o futebol. Se nós não tivéssemos a presunção de que o juiz é neutro, acabar a festa do futebol. Porque se o juiz entra acertado de que vai fazer, né, o Chapecoense ganhar, não tem mais futebol. E é assim na vida republicana, mais gravemente ainda. Acha pouco? Pois bem, o Sérgio Moro aceitou uma promessa de vantagem indevida, que é como se define no Código Penal, corrupção passiva. Eu sou professor de Direito. O que é corrupção passiva? É a autoridade aceitar ou receber ou ter a promessa de uma vantagem devida. Se ele tivesse recebido um saco de dinheiro para fazer o que ele fez, condenar o Lula, tirar o Lula da eleição e ser ministro do Bolsonaro, já seria uma imoralidade. Mas não é só imoralidade. Ele aceitou a promessa de uma vantagem devida, porque é público. E eu vou chamar para debater. Atenção, Sérgio Moro, eu preciso debater com você aqui e agora, ou a hora que você quiser, aonde você quiser, inclusive lá no Paraná, porque eu vou tirar sua máscara. Você não vai fazer isso com o povo brasileiro. Diga aos seus patrões nos Estados Unidos e aqui, que tem um cara na sua frente aqui que não tem rabo de palha e que combate a corrupção desde que nasceu na vida pública e não tem medo, senão para a tarefa de tirar sua máscara. Mas voltando aqui, o Bolsonaro prometeu a ele um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Ô Datena, isso não é uma vantagem devida, não? É claro que é uma vantagem devida. Prometer um cargo vitalício, de onde o cara poderia, né, mandar e desmandar no Supremo Tribunal Federal, portanto, ele deveria responder por corrupção passiva. E no dia que eu servir esse grande país, a impunidade vai acabar para valer e vai começar de cima para baixo. Porém, a grande questão é, qual é a proposta desse cidadão? Ele conhece o Brasil? Ele conhece o teu drama? Ele sabe o que é um desempregado, ele sabe o que é uma senhora doente, ele sabe o que é uma fila de posto de saúde, ele sabe o que é um exame especializado que depois da consulta você não consegue fazer. Percebe? Será possível que o primeiro lugar que o camarada vai começar é a presidência da República num país que está mergulhado na mais grave crise da história? Ou seja, não presta como caráter, não é honesto, não é decente, e é um esquizofrênico. Ele quer resolver a crise de identidade dele usando o povo brasileiro como laboratório e como experiência, né? Era um juiz político e agora é um político que não se reconhece como político. Vamos para o debate, Sérgio Moro. É bom para o Brasil.